Olá, então vamos aos partos prematuros. Prematuros que quer dizer que antes do tempo, eu vi antes do tempo supostamente. Não existe também, isso é ilusão da nossa mente. Já percebemos até aqui que tudo o que acontece de alguma forma é um processo que também está certo. Que nós de alguma forma escolhemos esse processo, inclusive o nosso parto traz bagagem, traz transformações, traz aprendizagens, não é? E dons também. Mas vamos falar então dos partos prematuros. A pessoa que nasce deste tipo de parto ou vai estar sempre a ativar ou então a apressar o seu parceiro. O que equivale a ativar o seu próprio nascimento. Ou então vai querer tratar sempre de tudo com muita calma, uma forma de compensar as horas que não teve no útero. Dá para os dois lados, ok? Porque ao fim e ao cabo, se nasceu antes, houve qualquer coisa nela que a fez querer nascer antes, apressou-se a sair da barriga da mãe. Muitas vezes eu acredito nestes processos, a própria barriga da mãe se calhar já teve um aborto, portanto há ali uma energia de morte que o bebê não tolera mais tempo, não tolera até ao fim. Pode ser. Outra coisa que eu acredito que também aconteça é o próprio processo emocional da mãe. Se a mãe rejeita o bebê, se a mãe rejeita o facto de estar grávida, se não foi esperado, pode fazer com que o bebê tenha todos esses sentimentos, essas feridas e queira vir antes do tempo, sair do útero da mãe. Outras vezes pode ser mesmo o próprio ambiente onde a mãe se encontra, se a mãe se sentir em perigo. Então, o bebê também vai querer sair, não é? Porque está em perigo também. Então, poderíamos falar aqui que há muitas razões, entre aspas, para que cause este ser vir cá para fora mais rápido. Então, durante o processo de rebirthing, geralmente nós apanhamos pessoas que nascem deste parto prematuro e nós procuramos sempre descobrir e entender porque é que a pessoa saiu do útero antes do tempo. Exatamente o que eu estava agora a falar. É uma investigação. Se a mãe estava doente ou então qual era a razão para estar, na maioria das vezes existe um forte sentimento de rejeição. Ora, aqui está. O que faz com que o bebê queira sair antes do tempo do normal. É uma fuga, não é? E isso pode fazer pensar, eu estou fraco ou eu não posso esperar mais. Geralmente, este pode ter de que renascer durante o próprio processo das sessões de rebirthing 2 vezes. Uma quando sai do útero e a outra quando sai da incubadora. Pois, isto é outra história. Isso fará com que a pessoa, quando chegue à idade adulta, se sinta imatura, pequena, insignificante, vulnerável. Passar pela incubadora também é uma experiência traumatizante. Então não está em contacto com a mãe, não é? Houve um afastamento, sai primeiro do colinho da mãe, de repente está dentro de uma incubadora, sozinho. É muito traumatizante para o ser, sim. O que aumenta o sentimento de fraqueza e por vezes até de abandono. A pessoa cresce com um sentimento de separação, sozinha, criticada, observada e com receio até de receber carinho. Acontece aquele processo também, que não está aqui, que é o processo de traição. Geralmente pessoas que estiveram na incubadora são pessoas que têm tendência a ter 2 vidas paralelas. Portanto, tiveram o útero da mãe e depois tiveram uma incubadora. Então tiveram 2 tipos, entre aspas, de gestação. Então a própria confusão que traz em si na sua história, que nem é com consciência, faz com que se crie vidas paralelas. Sabem aqueles casos de pessoas que têm 2 famílias sem elas terem conhecimento que isso existe? Ou então casos, não é? Vão tendo outros casos porque não é suficiente aquele útero não o fez sentir seguro, não a fez sentir segura, então procura paralelamente ter relações até que transforme isto e que cure isto. Eu já assisti um caso até de uma pessoa muito querida, chegada amiga, que chegou a tirar a formação comigo e chegou a fazer algumas sessões, que só o facto de ter olhado para isto, e claro que fez algumas respirações de rebirthing, mas só o facto de trazer isto para a consciência mudou. Voltou a reencontrar a pessoa que era para estar com ele e parou de procurar outra pessoa, porque reconheceu onde é que estava o padrão. E o próprio pai dele fazia o mesmo. Provavelmente o pai dele passou pelo mesmo. Ele não sabia como é que o pai tinha nascido, mas o pai provavelmente traía pela mesma razão. Deve ter sido prematuro, deve ter ido para a incubadora também, o que gera um processo de 2 famílias, ou de nunca estar satisfeito com a família que tem, com a mulher que tem, ou com o homem que tem. Então vai procurar outro espaço, que é a memória que ele tem. Ele ocupou 2 espaços. Ele, ela, não é? Então há muito sentimento de separação aqui. Há uma falta sempre de qualquer coisa, não é? Neste caso. Que tipo de leis pessoais ou mentiras nós geramos aqui? Eu sou pequeno ou pequena, ou eu sou fraco.
eu não posso fazer nada, não tenho tempo para relaxar. Então, são pessoas que constantemente causam uma ânsia em si próprios, muito fazedores, fazem muita coisa em casa, fazem muita coisa no trabalho, são excelentes funcionários, não é? São excelentes empregados para outras pessoas, porque não sabem parar quietos, não sabem relaxar, têm que estar sempre a fazer qualquer coisa, têm que provar, não é? Que estão vivos, então têm que provar que merecem a vida e que não são fracos, porque depois é uma compensação que nós usamos. A compensação funciona assim. Nós começamos por, se me sinto fraco, o que é que eu vou fazer? Eu vou mostrar que sou forte e que posso muito e que consigo com muito, não é? Eu sou indefesa ou indefeso, não é? Tem a ver com a fraqueza de alguma forma. Eu preciso adiantar-me e ser perfeita, ser perfeito para ter sucesso no que eu quero. Tenho que adiantar-me, como nasceu antes, adiantou-se de alguma forma, não é? Eu sou uma pessoa insegura. Há mais, está bem? Isto são só alguns exemplos. Então, se tu tiveres nascido deste tipo de parto ou conheces alguém, observa, porque há vários tipos de formas, de pensamentos, de mentiras pessoais que nós contamos por causa disto. Um até já, próximo, partos tardios, o oposto.